Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou abreviar bastante a minha fala, então até queria, senhor presidente, que Vossa Excelência pudesse depois dar como lido trechos desse pronunciamento que faria aqui, mais uma vez, externando as nossas condolências ao senador João Ribeiro, e depois falarei um pouco também sobre o uso de animais em testes de laboratórios, em testes principalmente para cosméticos e produtos de higiene e limpeza. Ontem, senhor presidente, fomos surpreendidos com o repentino falecimento do nosso colega senador João Ribeiro, ocorrido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Gostaria, neste momento, de prestar uma homenagem ao senador. Começo por dizer que Tocantins deve muito ao ex-senador João Ribeiro. Ele era líder do extinto Partido da Frente Liberal na Assembleia Legislativa de Goiás, quando Tocantins ainda pertencia a Goiás, durante a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse período, foi um ardoroso defensor da separação do norte do estado de Goiás, conforme a proposta apresentada no Congresso Nacional pelo então deputado federal Siqueira Campos. Ao abraçar essa causa, vislumbrava novas oportunidades de progresso para aquela região. Após a criação de Tocantins, João Ribeiro empenhou seus melhores esforços em prol do desenvolvimento do Estado que tanto amava. Trabalhou para conseguir os recursos necessários à construção do aeroporto de Palmas, para que fosse construída a Ferrovia Norte-Sul e aeroportos no interior do Estado. Lutou também por mais saneamento básico, pela construção de casas populares e pela melhoria das estradas federais, estaduais e municipais. Além disso, senhor presidente, foi um dos maiores responsáveis pela criação do Parque Industrial de Araguaína. João Ribeiro sempre foi um vencedor. Venceu na vida, pois partiu de uma origem humilde e chegou ao Senado da República. João Ribeiro trabalhou desde os 10 anos de idade para ajudar na criação dos irmãos. Foi engraxate, vendedor de picolé, trabalhou na roça, puxou enxada. Além disso, foi também padeiro. Aos 15 anos, começou a trabalhar numa ótica e foi o ramo da ótica que, durante muitos anos, garantiu o seu sustento e de seus irmãos. Sua dedicação a esse ramo foi tão extraordinária que João Ribeiro chegou a possuir algumas óticas antes de enveredar pela política, onde também foi um vencedor. Das 7 eleições disputadas, ele venceu 6. Começou sua vida política em 1982 como vereador eleito pelo antigo PDS, Partido Democrático Social. Notabilizou-se como representante do esporte de Araguaína. Na condição de presidente da Liga de Federação de Araguaína, realizou vários torneios de integração da região norte do Brasil, alguns com participação de até 60 municípios. A partir de 1986, na condição de mais bem votado deputado estadual de Goiás, dentre todos os parlamentares da oposição, desempenhou importantes atribuições, como a representação da classe dos garimpeiros, fiel ao tempo em que atuou como delegado nacional do Sindicato da Classe, no auge do garimpo de Serra Pelada. Sua destacada atuação na Assembleia Legislativa de Goiás lhe valeu a eleição para prefeito de Araguaína, com 34% dos votos, numa das disputas mais acirradas da história da cidade. Cumpriu o mandato em 1989 e 93. Sua administração ficou marcada pelo incessante trabalho na execução de importantes obras para o município. Em 1994, João Ribeiro elege-se deputado federal, cargo para o qual foi reeleito em 1998. Na Câmara dos Deputados, pautou seu trabalho na defesa dos interesses de Tocantins, conseguindo que recursos tão necessários fossem destinados naquele jovem estado da nossa federação. João Ribeiro chegou ao Senado em 2003, dando continuidade à sua trajetória de defensor intransigente dos interesses de seu estado. Nesse sentido, vinha lutando pela conclusão da Ferrovia Norte-Sul, bandeira que sempre sustentou. Defendia também a implantação das hidrelétricas dos rios Araguaia e Tocantins e apoiava a transposição das águas do rio Tocantins para o rio São Francisco, como solução para o problema da seca no Nordeste.
Também no Senado sempre foi um trabalhador para garantir melhores condições de educação, saúde, infraestrutura e segurança para o estado do Tocantins. Por toda essa extensa folha de relevantes serviços prestados ao Tocantins e ao Brasil, só posso dizer que perdemos muito com a morte do senador João Ribeiro. Sem dúvida alguma, ele fará muita falta nos trabalhos desta casa nos próximos anos. Deixo aqui, senhor presidente, minhas condolências à família, em especial à sua esposa Cíntia e aos seus filhos, e aos seus amigos e a todo o povo do Tocantins. Senhor presidente, falo agora um pouco, pelo tempo que me resta, de um projeto de lei que apresentei aqui no Senado. O uso de animais em pesquisas científicas vem ganhando destaque nos meios de comunicação devido às manifestações contrárias nos últimos tempos. A voz das entidades de defesa dos animais se faz ouvir nos mais diferentes meios, nas redes sociais, em petições direcionadas às autoridades, em ações junto aos poderes legislativos e etc. Com a finalidade de aperfeiçoar a nossa legislação vigente sobre a prática de pesquisas científicas, apresentei o projeto de lei do Senado número 438, de 2013, que se encontra tramitando nesta Casa na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, tendo como relatora a senadora Ângela Portela. O projeto em análise visa acrescentar um dispositivo na Lei número 11.794, de 8 de outubro de 2008, de forma a proibir a utilização de animais somente para testes de produtos cosméticos e de higiene e limpeza. Essa proibição já foi introduzida em diversos países, sendo que a União Europeia suprimiu a realização desse tipo de testes, inclusive para produtos a serem importados de países de fora do bloco. A Índia, país sobejamente conhecido pela sua tradição de respeito à vida animal, proibiu desde junho deste ano os testes em cobaias animais para fins cosméticos. E no Brasil, a Natura, uma das maiores indústrias do setor, adotou as diretrizes da União Europeia e desde 2003 não realiza testes em animais. Além da Natura, diversas empresas também aderiram a essa prática, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É preciso regular as ações inerentes à evolução da sociedade, no que diz respeito à convivência em um mundo moderno e à forma de pensar do homem atual. Nesse sentido, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, defendeu o fim do uso de animais tanto para pesquisas de produtos cosméticos quanto para os de higiene. A defesa dos animais cresce no mundo todo e no Brasil já se mostra predominante. Uma pesquisa realizada em fevereiro de 2013 pelo IBOP Inteligência revelou que 2/3 dos brasileiros se opõem ao uso de animais para testes de toxicidade de cosméticos. A defesa dos animais tem ganhado espaço cada vez maior no cenário mundial. Podemos citar como exemplo a maior tradição de entretenimento popular na Espanha, as touradas, que tem sofrido com numerosos protestos em favor dos animais utilizados e sacrificados cruelmente nesse ritual bárbaro. O site da revista Exame publicou em 7 de outubro passado uma matéria sobre a atuação da Sociedade Humana Internacional, e essa matéria relata que a organização protocolou petição acompanhada de relatório técnico no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, no CONSEA, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, alegando que os testes com animais para o desenvolvimento de cosméticos tornaram-se dispensáveis nos dias atuais, não mais se justificando a sua prática. Senhor presidente, a proibição de uso de animais para testes de produtos cosméticos em nossa legislação será um avanço considerável, sem prejuízo da atividade, pois já existem técnicas capazes de substituir os animais anteriormente necessários ao desenvolvimento das pesquisas. Um manifesto emitido por uma instituição respeitadíssima, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em conjunto com a Federação de Sociedades de Biologia
experimental, defende o uso de animais como cobaias em experimentos científicos, mas afirma que seu uso pode e deve ser abandonado nos testes de cosméticos. Gostaria, senhor presidente, que desse o restante desse pronunciamento, dessa fala como lido, né, e eu volto no próximo ano a falar sobre esse assunto. Encerro aqui, então, falando de uma cartilha, né, um pequeno livro, uma pequena cartilha que eu lancei nesse final de ano, fazendo uma prestação de contas, né, da minha atividade parlamentar aqui no Congresso Nacional e que vai se estender alguns desses compromissos para os próximos anos, que começa como hidrelétricas, a exemplo das 2 hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, e de outros que nós vamos construir ainda no estado de Rondônia. De ferrovias, que fala aqui da ferrovia transcontinental, mas sobretudo do trecho de Vilhena a Porto Velho, dentro do meu estado, um trecho de 700 quilômetros, que eu espero que nos próximos 5 anos a gente possa empreender esse grande projeto para transporte de soja e outros produtos daquela região. Também as rodovias, restaurações, construções de rodovias, de pontes lá no estado de Rondônia. Saúde, o progresso da saúde no meu estado é visível no governo Confúcio Moura e sobre a gestão do secretário Williams Pimentel. Educação, a grande quantidade de institutos, de escolas técnicas estão sendo construídas no estado, o avanço da universidade e também da educação do estado e dos municípios. Saneamento básico, água e esgoto também em larga escala, na capital e em várias cidades do interior, né, tirando Rondônia de uma estatística crítica nessa área de saneamento básico para se nivelar aos demais estados. E também, encerrando aqui, os portos e aeroportos, obras importantes para o desenvolvimento do estado de Rondônia e de todo o Brasil, que eu defendo aqui também, a construção de vários aeroportos, reformas, ampliação, estações de passageiro, também do nosso porto organizado de Porto Velho, o novo porto que já está no PAC, da dragagem da hidrovia do Madeira e os portos também da iniciativa privada que estão avançando também às margens do Rio Madeira, lá em Porto Velho. Era essa pequena prestação de contas, senhor presidente, falaria muito aqui, né, de todas as ações executadas nos últimos anos e dos projetos também de futuro para os próximos anos. Um Feliz Natal a Vossa Excelência, a todas as senhoras e senhores senadores, as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e a toda a população do Brasil, em especial do meu querido estado de Rondônia. Um Feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado. A mesa quer se associar